A paz do Senhor, gente, bom dia, meus amados. Glória a Deus por mais uma manhã maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Um forte abraço a cada um de vocês que nos acompanha. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Estamos fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas. Eu daqui pregando a palavra, você daí também me ajudando a fazer esta obra. Como? Compartilhando, deixando seu like, deixando seus comentários, glória a Deus. Quando você faz essas ações, o YouTube entende que é uma coisa boa e passa para a frente. A palavra do Senhor que nós iremos meditar nessa manhã encontra-se no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 11 e 12, que nos diz assim: Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria e mandou chamar os seus servos e disse-lhes: Se não me ireis saber quem do nosso é por esse rei de Israel. E disse um dos seus servos: Não, ó meu rei, senhor, mas o próprio Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nessa manhã. Meu amado, minha amada, nós vemos que o Senhor nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. E Ele está aonde eu e você não está. Ele está ouvindo aquilo que eu e você não estamos ouvindo. Glória a Deus. E é Ele que nos dá o livramento em nome de Cristo Jesus. O inimigo arma o laço para nos pegar, mas o Deus que vê todas as coisas, Ele quebra o laço nesse dia e lhe dá vitória em nome de Cristo Jesus. Que caia por terra na sua vida, na vida dos seus, todas as ciladas, todas as armadilhas do inimigo, em nome de Cristo Jesus. O laço se quebrou, o salmista disse, e nós escapamos, né? Glória a Deus. Então, glorifique o Senhor nosso Deus nessa manhã, que você escapou do laço do passarinheiro, você escapou do laço de morte, da peste perniciosa, você escapou de todas as armadilhas do inimigo, porque o Senhor é o Deus que lhe deu e lhe dará, e lhe dá um livramento, glória a Deus, porque o nosso Deus nos deu no passado, nos dá hoje e nos dará no futuro o livramento. Basta que nós permanecemos confiando nele. Amém, amados? Glória a Deus. Esta palavra nos mostra que o rei da Síria estava em guerra com o rei de Israel. E ali ele procurava a ocasião de pegar o rei de Israel. Mas toda vez que ele armava uma estratégia juntamente com seus soldados, com seus servos, o próprio Deus revelava a Eliseu aonde o rei da Síria ia passar. E assim Eliseu contava para o rei de Israel, glória a Deus, contava para o rei de Israel. E o rei de Israel não passava pela ali. Glória a Deus, o nosso Deus, meus amados, é um Deus de revelação. Muitas vezes tem pessoas que estão clamando contra você, estão falando mal de você, achando que você não está sabendo. Você não está sabendo, mas o Deus que você serve está sabendo e Ele que lhe dá o livramento, glória a Deus. Ele que lhe guarda de tudo aquilo que não vem dele, graças a Deus. Por isso que muitas vezes pessoas saem das nossas vidas e nós às vezes ficamos ainda dizendo por que fulano sumiu. Mas muitas vezes é por conta disso, porque Deus estava vendo que aquele fulano não estava com bom pensamento ao seu respeito. Aquela fulana não queria o seu bem e por isso ele faz com que aquelas pessoas vá para longe. Então, tudo que aconteça na sua vida, glorifique ao Senhor e lembre-se do que diz a palavra de Deus em Romanos, que todas as coisas convêm, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, glórias a Deus, tudo coopera para o seu bem. Então, nunca reclame de nada, mas sempre agradeça, porque o nosso Deus é um Deus poderoso e que cuida de nós, glória a Deus. Ali aconteceu esse acidente não só uma vez, mas várias vezes, né? 3 vezes, se eu não me falha a memória. E assim o rei de Israel fica turbado. Como é que ele arma um plano, estando só os homens dele ali, e de repente o rei da Síria fica turbado? Porque como é que ele arma um plano, estando só os homens dele ali, e de repente o rei de Israel está sabendo e não passa aonde ele planejou de pegar ele na emboscada. Então, ele chama seus homens e pergunta quem é pelo rei de Israel, quem é que está traindo. E ali um dos servos
do rei da Síria. Sabia que em Israel havia um homem de Deus, glória a Deus. As pessoas, por mais que elas não queiram saber, né? Por mais que ela não queira buscar o Senhor, mas elas sabem que há um homem de Deus, que há uma mulher de Deus. E você, meu amado, minha amada que está ouvindo essa mensagem, você é esse homem de Deus, você é essa mulher de Deus, você é aquela pessoa que o Senhor tem contado para fazer a diferença, glória a Deus. Eliseu fez a diferença porque ele ouvia a mensagem do Senhor e levava o rei de Israel e assim dava livramento, não só o rei de Israel, mas todo o exército, glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que ali ele manda saber onde está Eliseu. Ali os soldados dizem que Eliseu está em Dotã. E a palavra de Deus nos diz que eles vão até a casa de Eliseu e ali cerca a casa de Eliseu. Meu amado, minha amada, o inimigo, ele às vezes acha que pode tirar vantagem sobre a sua vida, pode tirar vantagem sobre a sua casa, mas maior é o que está com você do que todas as coisas que está no mundo. Maior é o Deus que lhe guarda do que todo o exército que o inimigo possa levantar contra você, contra a sua casa, porque o Senhor, Ele é poderoso, glória a Deus, e Ele pode todas as coisas. Não é o inimigo que pode todas as coisas. Não, porque você está temendo. Não tema, alegre o seu coração e creia no Deus da provisão, glória a Deus. Aquele exército cercou a casa de Eliseu. Mas a palavra de Deus nos diz que quando Geazi, né, o moço do homem de Deus, ali levanta, a palavra de Deus nos diz que ele fica apavorado, porque ele olha com os olhos naturais e vê a casa cercada. Não olha as coisas com os olhos naturais, mas olha as coisas pelos olhos espirituais, porque eu, você, porque nós somos chamados para andar por fé e não para andar por vista. Glória a Deus. Nós andamos por fé. Geazi olhou com os olhos naturais e achou, estamos perdidos. Não tem como nós escaparmos. Mas quando ele vai chamar o homem de Deus, Eliseu ali retorna e vê, mas Eliseu fica tranquilo. Eliseu ora para que os olhos de Geazi sejam abertos. E Geazi, quando tem seus olhos abertos, contempla carros e cavalos de fogo cercando aquele exército. Então, glória a Deus, meu amado, minha amada, o nosso Deus é tremendo. Se o inimigo pensa que ele cercou você, que ele pegou você em alguma emboscada, ele está enganado, porque ele é que está cercado pelos anjos do Senhor que lhe dará o livramento. Salmo de número 46, o salmista nos diz que ele é aquele, né, que queima o arco e corta a lança, né? E queima os carros no fogo, né? Corta o laço, né? E queima o aço e corta a lança e queima os carros no fogo, glória a Deus. Então, aquete, né? O próprio salmista diz, aquetai-vos e sabeis que Ele é Deus, né? Glória a Deus. Então, o Senhor é o Deus que nos dará o livramento. Você não está vendo, mas o Senhor nosso Deus está vendo. Você não está ouvindo, mas o Senhor nosso Deus está ouvindo. Lembra de Simão? Quando aquela mulher chegou ali diante do Senhor Jesus, adorando o Senhor Jesus, e Simão olhando para aquilo, né? Dizendo consigo mesmo, se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher. É uma pecadora. E Jesus conhecia o coração de Simão, conhecia o pensamento de Simão. E ali Jesus passa para Simão uma parábola, né? Fala para Simão uma parábola acerca de uma pessoa que devia. Duas pessoas que deviam, uma devia mais, uma devia menos, e ali as duas foram perdoadas. E quem era que amava, que a pessoa amava mais? Ele disse aquela que ele mais amou. E o Senhor Jesus falara para Simão, né? Que ele queria misericórdia, né? Glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, além do Senhor conhecer o seu coração, além do Senhor conhecer os seus sentimentos, o Senhor sabe o coração e os sentimentos daqueles que estão em volta de você. Tudo que eles planejam contra você, o Senhor sabe. Então, creia no livramento. O Senhor sabe as pessoas que querem o seu bem, as pessoas que você pode contar. E essas pessoas o Senhor vem trazendo para perto de você. Agradeça a Deus pelas suas amizades. Agradeça a Deus pela sua família. E, principalmente, agradeça o Senhor pelo privilégio de ser chamado de filho de Deus. Glória a Deus. E dá certeza de saber que Ele está com você, graças a Deus. Ali, a palavra de Deus nos diz que Eliseu ora, aqueles homens são cegados, né? Ficam cegos. E por eles ficar cegos, agora Eliseu diz que não é ali a casa do homem que eles procuram. Ele leva até a cidade, até o centro da cidade, ali em Samaria. E a palavra de Deus nos diz que ali o rei de Israel quer matar aquele povo.
E Eliseu não permite, não. Mas Eliseu pede para dar comida, para dar água e mandar de volta para o rei da Síria. É isso que nós temos que fazer com as pessoas que querem o nosso mal. Não vamos querer que elas morram. Nós vamos orar para que o Senhor, nosso Deus, alcance. Porque o nosso Deus nos diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, não, mas nós devemos pagar o mal com o bem. Às vezes não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus lhe ajudará a agir assim. E você será abençoado. O nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Glória a Deus. Houve paz entre Israel e o rei da Síria, porque depois desse incidente, ali o rei da Síria não quis mais caçar guerra, né? Não quis mais causar guerra com o rei de Israel. E ali, por um bom tempo, houve paz entre eles. Então, o Senhor está trazendo paz sobre você. O Senhor está trazendo paz sobre a sua casa na manhã desse dia, glória a Deus. Ou no momento que você ouvir esse vídeo, creia no livramento de Deus, creia na provisão de Deus e creia que Ele é o Todo-Poderoso que está do seu lado para lhe dar a vitória em nome de Cristo Jesus. O que você tem que fazer? Permanecer confiando, permanecer adorando, permanecer obedecendo a esse Deus que é tão maravilhoso e que cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Amém? Vamos estar orando? Glória a Deus, o nosso Deus é poderoso e Ele cuida de cada um de nós. Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, queremos Te louvar, Te bendizer, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Pai querido, abençoa grandemente cada um dos Teus filhos. Livra-os de todo acidente do corpo e da alma. Dá-nos um dia de paz, na Tua presença e ajuda-nos a te servir melhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor vai fazer. Pai, obrigada por o Senhor ser nas nossas vidas. Permanece conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Dê um dia de paz na sua presença. É o que eu desejo para você e para toda a sua casa, em nome de Cristo Jesus.